Regressou o filho pródigo, trouxe mulher e, se não vem de mãos vazias, é porque uma lhe ficou no campo de batalha e a outra segura a mão de Blimunda. Se vem mais rico ou mais pobre, não é coisa que se pergunte, pois todo homem sabe o que tem, mas não sabe o que isso vale. Quando Baltazar empurrou a porta e apareceu a mãe, Marta Maria, que é o seu nome, abraçou-se ao filho. Abraçou-o com uma força que parecia de homem e era só do coração. Estava Baltazar com o seu gancho posto, e era um dó de alma, uma aflição, ver sobre o ombro da mulher um ferro torcido em vez da concha que os dedos fazem, acompanhando o contorno que cingem. Amparo que o será tanto mais, quanto mais se amparar. O pai não estava em casa, andava no trabalho do campo. A irmã de Baltazar, única, casou-se e já tem 2 filhos. Chama-se Álvaro Pedreiro, o homem dela. Puseram-lhe o ofício no nome. Caso não raro, que razões teria havido e, em que tempos, para que a alguns tivesse sido dado. Ainda que só de alcunha, o apelido de 7 sóis. Não passara Blimunda de entre portas, à espera da sua vez, e a velha não havia, mais baixa que o filho, além de estar a casa muito escura. Moveu-se Baltazar para deixar ver Blimunda. Era o que ele pensava, mas Marta Maria viu primeiro o que ainda não tinha visto. Talvez apenas pressentindo no frio desconforto do ombro, o ferro em vez da mão. Porém, ainda distinguiu o vulto à porta, pobre mulher, dividida entre a dor que a mutilava naquele braço e a inquietação de outra presença, de mulher também. E então Blimunda afastou-se, para que cada coisa acontecesse a seu tempo, e cá de fora ouviu as lágrimas e as perguntas. Meu querido filho, como foi? Quem te fez isto? O dia ia escurecendo, até que Baltazar veio à porta e a chamou. Entra! Acendia-se dentro de casa uma candeia. Marta Maria ainda soluçava de mansinho. Minha mãe, esta é a minha mulher, o nome dela é Blimunda de Jesus. Deveria isto bastar, dizer de alguém como se chama, e esperar o resto da vida para saber quem é. Se alguma vez o saberemos, pois ser não é ter sido não é será, mas outro é o costume. Quem foram os seus pais, onde nasceu, que idade tem, e com isto se julga ficar a saber mais, e às vezes tudo. Com a última luz do dia chegara o pai de Baltazar, de seu nome João Francisco, filho de Manuel e Jacinta, aqui nascido em Mafra, sempre nela vivendo, nesta mesma casa à sombra da igreja de Santo André e do Palácio dos Viscondes. E para ficar a saber-se mais alguma coisa, homem tão alto como o filho, agora um tanto curvado pela idade e também pelo peso do molho de lenha que metia para dentro de casa. Desajoujou o Baltazar, e o velho encarou com ele, disse: Ah, homem! Deu logo pela mutilação, mas dela não falou, apenas isto. Paciência, quem foi à guerra. Depois olhou para Blimunda, compreendeu que era a mulher do filho, deu-lhe a mão a beijar. Daí a pouco estavam a sogra e a nora a tratar da ceia, enquanto Baltazar explicava como tinha sido aquilo da batalha, a mão cortada, os anos de ausência, mas calando que estivera quase 2 anos em Lisboa sem dar notícias, quando as primeiras e únicas só aqui tinham sido recebidas há poucas semanas, por carta que o padre Bartolomeu Lourenço ainda escrevera, enfim, a pedido de 7 sóis, dizendo que estava vivo e ia voltar. Ai, a dureza de coração dos filhos, que estão vivos e fazem dos seus silêncios morte.
Ficava por dizer quando tinha casado com Blimunda, se durante o tempo de soldado, se depois dele. E que casamento era esse? Qual era a eira e qual era a beira? Mas os velhos ou não se lembravam de perguntar ou preferiam não saber, subitamente conscientes do estranho ar da rapariga. Com aquele cabelo russo, injusta palavra que a cor dele é a do mel, e os olhos claros, verdes, cinzentos, azuis quando lhes dava de frente a luz, e de repente escuríssimos, castanhos de terra, água parda, negros, se a sombra os cobria ou apenas aflorava. Por isso ficaram todos calados. Era a altura de começarem todos a falar. Não conhecia o meu pai. Acho que já tinha morrido quando nasci. Minha mãe foi degradada para Angola por 8 anos, pois só passaram 2. E não sei se está viva, nunca tive notícias. Eu e Blimunda vamos ficar a viver aqui em Mafra, a ver se arranjo uma casa. Não vale a pena procurares. Esta dá para os 4. Já cá viveu mais gente. E porque é que a sua mãe foi degradada? Porque a denunciaram ao Santo Ofício. Pai, Blimunda não é judia nem cristã nova. Isto do Santo Ofício do cárcere e do degredo foi coisa de visões que a mãe dela dizia que tinha, e revelações, e que também ouvia vozes. Não há mulher nenhuma que não tenha visões e revelações, e que não ouça vozes. Ouvimos-las o dia todo. Para isso não é preciso ser feiticeira. Minha mãe não era feiticeira, nem eu sou. Também tens visões. Só as que todas as mulheres têm, minha mãe. Ficas a ser minha filha, sim, minha mãe. Juras então que não és judia nem és cristã nova? Juro, meu pai. Sendo assim, bem-vinda sejas à casa dos 7 sóis. Ela já se chama 7 luas. Quem lhe pôs o nome? O padre que nos casou. Padre que tal lembrança tem. Não costuma ser fruta que se dê nas sacristias. E com esta todos se riram. Uns sabendo mais, outros menos. Blimunda olhou para Baltazar e ambos viram no olhar do outro o mesmo pensamento. A passarola desfeita pelo chão. O padre Bartolomeu Lourenço a sair do portão da quinta, montado na mula, a caminho da Holanda. Ficava no ar a mentira de não ter Blimunda costela de cristã nova. Se mentira era, quando destes 2 sabemos o pouco caso que fazem de tais casos. Por salvar maiores verdades, se mente às vezes. O pai disse: vendi a terra que tínhamos na vela. Não que a vendesse mal, 13.500 réis, mas vai fazer-nos falta. Então por que a vendeu? Foi El Rei quem a quis, a minha e outras. E para que as quis El Rei? Vai mandar construir ali um convento de frades. Não ouviste falar disso em Lisboa? Não, senhor, não ouvi. Disse aí o vigário que foi por causa de uma promessa que El Rei fez. Se lhe nascesse um filho, quem agora pode ganhar bom dinheiro é o teu cunhado. Vão precisar de pedreiros. Tinham comido feijões e couves, apartadas as mulheres e de pé. E João Francisco, 7 sóis, foi à salgadeira e tirou um bocado de toucinho, que dividiu em 4 tiras. Pôs cada uma em sua fatia de pão e distribuiu em redor. Ficou a olhar alerta para Blimunda, mas ela recebeu a sua parte e começou a comer tranquilamente. Não é judia, pensou o sogro. Marta Maria também olhara inquieta. Depois encarou o marido com severidade, como se estivesse a recriminá-lo pela astúcia. Blimunda acabou de comer e sorriu. Não adivinhava João Francisco que ela teria comido o toucinho mesmo que fosse judia. É outra a verdade que tem de salvar. Baltazar disse: tenho de procurar trabalho. E Blimunda também irá trabalhar. Não podemos ficar às sopas. Para Blimunda não haja pressa. Quero que ela fique aqui em casa por uns tempos. Quero conhecer a minha filha nova. Está bem, mãe, mas eu preciso arranjar trabalho. Com essa mão a menos, que trabalhos farás? Tenho o gancho, pai, que é uma boa ajuda quando se está habituado. Será, mas cavar não podes. Ceifar não podes.
Rachar lenha não podes. Posso tratar de animais. Sim, isso podes. E também posso ser carreiro. Para segurar a soga basta o gancho. A outra mão fará o resto. Filho, estou muito contente por teres voltado. E eu já devia ter voltado, pai. Nessa noite, Baltazar sonhou que andava a lavrar com uma junta de bois todo o alto da vela, e que atrás dele ia Blimunda espetando no chão penas de aves. Depois estas começaram a agitar-se como se fossem levantar voo, capaz a terra de ir com elas. Surgiu o padre Bartolomeu Lourenço com o desenho na mão a apontar o erro que tinham cometido. Vamos voltar ao princípio. E a terra apareceu outra vez por labrar. Estava Blimunda sentada e dizia-lhe: Vem-te deitar comigo, que já comi o meu pão. Era ainda noite fechada. Baltazar acordou, puxou para si o corpo adormecido. Morna frescura enigmática. Ela murmurou o nome dele. Ele disse o dela. Estavam deitados na cozinha sobre duas mantas dobradas e silenciosamente, para não acordarem os pais que dormiam na casa de fora, deram-se um ao outro. Ao outro dia vieram a festejar a chegada e a conhecer a nova parenta, Inês Antónia, irmã de Baltazar, e o marido que afinal se chama Álvaro Diogo. Trouxeram os filhos, um de 4 anos, outro de 2. Só o mais velho vingará, porque ao outro hão de levá-lo às bexigas antes de passados 3 meses. Mas Deus, ou quem lá no céu decide a duração das vidas, tem grandes escrúpulos de equilíbrio entre pobres e ricos. E sendo preciso, até às famílias reais vai buscar contrapesos para pôr na balança. A prova é que, por compensação da morte desta criança, morrerá o infante Dom Pedro, quando chegar à mesma idade. E porque, querendo Deus, qualquer causa de morte serve, a que levará o herdeiro da coroa de Portugal. Será o tirarem-lhe a mama? Só a infantes delicados isto aconteceria. Que o filho de Inês Antónia, quando morreu, já comia pão e o mais que houvesse. Equilibrada a contagem, desinteressa-se Deus dos funerais. Por isso em Mafra foi só um anjinho a enterrar. Como a tantos outros sucede, mal se dá pelo acontecimento. Mas em Lisboa não podia ser assim, foi outra pompa. Saiu o infante da sua câmara, metido no caixãozito, que os conselheiros de Estado levavam, acompanhado de toda a nobreza. E ia também el-rei, mais os irmãos, e se ia el-rei seria por dor de pai, mas principalmente por ser o falecido menino, primogênito e herdeiro do trono. São as obrigações de protocolo. Vieram descendo até ao pátio da capela, todos de chapéu na cabeça, e quando o caixão foi colocado nas andas que o haviam de transportar, descobriu-se el-rei e pai, e tendo-se descoberto e coberto outra vez, voltou para o paço. São as desumanidades do protocolo. Lá seguiu o infante sozinho para São Vicente de Fora, com o seu luzido acompanhamento, sem pai nem mãe, à frente o cardeal, depois a cavalo os porteiros da massa, os oficiais da casa e títulos. A seguir iam os clérigos e moços da capela, menos os cônegos, que esses foram esperar o corpo a São Vicente, todos de tochas acesas nas mãos, e logo aguardem 2 alas adiante os seus tenentes, e agora sim, vem aí o caixão, coberto por uma riquíssima tela encarnada, que também cobre o coche de Estado, e atrás do caixão segue o Duque de Cadaval velho, por ser mordomo-mor da rainha, cuja se tem entranhas de mãe, estará chorando o seu filho, e por ser dela estribeiro-mor, vai também o Marquês das Minas. Pelas lágrimas se lhe contará o amor, não pelos títulos que a servem, e os tais panos, mais os arreios e cobertas dos machos, ficarão para os frades de São Vicente, como é antigo costume. E pela serventia dos machos, que são dos ditos frades, foram pagos 12.000 réis, é um aluguer como o outro. Não estranhemos que machos não são os humanos, mesmo machos sendo, e também os alugam. E tudo isto junto faz pompa, circunstância e solenidade pelas ruas por onde o funeral passa. Então, em alas os soldados mais os frades de todas as ordens sem exceção,
além dos mendicantes como donos da casa que receberá o menino morto de desmame, privilégio que os frades muito merecem, como mereceram o convento que vai ser construído na vila de Mafra, onde há menos de um ano foi enterrado um rapazito de quem não chegou a averiguar-se o nome e que levou acompanhamento completo. Iam os pais e os avós e os tios, outros parentes. Quando o infante Dom Pedro chegar ao céu e souber destas diferenças, vai ter um grande desgosto. Enfim, sendo tão boas as disposições de maternidade da rainha, já el-rei lhe fez outro infante, e este sim será rei, que daria matéria para outro memorial e outros abalos. E se alguém tiver curiosidade de saber quando equilibrará Deus este nascimento real com um popular nascimento, equilibrará sim, mas não por via destes homens mal conhecidos e destas mulheres por adivinhar, que não quererá Inês Antônia que outros filhos lhe morram. E Blimunda se desconfia que possui artes misteriosas para não os ter. Fiquemo-nos por estes mais crescidos, pelo repetitivo relato que Sete Sóis tem de fazer da sua história militar, seu pequeno parágrafo dela, como foi a mão ferida e como lhe a cortaram. Mostra os acrescentamentos de ferro. Enfim, tornaram a ouvir-se as costumadas e não imaginativas lamentações. Aos pobres é que estas desgraças sempre sucedem. E nem é tão verdade assim, não falta aí morrerem ou ficarem estropiados cabos e capitães. Deus tanto compensa o pouco como reduz o muito. Porém, passada uma hora já todos se habituaram à novidade. Só os rapazinhos não desviam os olhos, fascinados, e arrepiam-se quando o tio, por divertimento, se serve do gancho para os levantar do chão. São modos, o que maior interesse mostra no exercício é o mais novo. Aproveita enquanto é tempo. Só tem 3 meses para brincar. Nestes dias primeiros, ajuda Baltazar ao pai no trabalho do campo. Outra terra de que este é caseiro. Tem de aprender tudo desde o princípio. É certo que não esqueceu os antigos gestos, mas agora como os fará? E para prova de que em sonhos não há firmeza, se foi capaz de lavrar sonhando o alto da vela, bastou-lhe olhar outra vez o arado para perceber o que vale uma mão esquerda. Ofício cabal. Só o de carreiro, mas, não havendo carreiro sem carro e junta de bois, por agora servirão os do pai. Ora eu, ora tu. Amanhã terás que te pertença. E morrendo eu cedo, talvez venhas a forrar o dinheiro que juntares para comprar a junta e o carro. Pai, que não ouça Deus. Vai também Baltazar à obra onde o cunhado está a trabalhar. É o muro novo da quinta dos Viscondes de Vila Nova da Cerveira. Não se confunda a geografia, que o Visconde é de lá, mas o palácio está aqui. E se, como então, agora escrevêssemos Visconde e Viscondado, não faltaria zombarem de nós pela vergonha de tal pronúncia do norte, em terras do sul. Nem parecemos aquele país civilizado que deu mundos novos ao mundo velho, quando o mundo tem todo ele a mesma idade. E se vergonha realmente for, de certo não ficará maior se lhe chamarmos vergonha. A este muro não poderá Baltazar acrescentar pedra. Afinal, teria sido bem melhor se tivesse ficado sem uma perna. Um homem tanto pode apoiar-se num pé como num pau. É a primeira vez que tal ideia lhe vem, mas lembra-se como ficaria sem jeito quando estivesse deitado com Blimunda em cima dela. E acha que não, senhor, o melhor foi ter ido a mão. Muita sorte terem-lhe acertado na esquerda. Álvaro Diogo desce do andaime e, enquanto no resguardo de uma sebe come o jantar que lhe traz Inês Antônia, diz que não irá faltar trabalho a pedreiros quando começarem as obras do convento. Não precisará sair da terra a procurar serviços nos arredores da vila. Semanas e semanas fora de casa, por muito vadio que da sua natureza um homem seja. A casa, se a mulher que nela está é estimada e os filhos amados, tem o gosto que tem o pão. Não é para todas as horas, mas sente-se-lhe a falta se não for todos os dias. Baltazar Sete Sóis foi vadiar por perto, ao alto da vela, de onde se vê toda a vila de Mafra no seu buraco.
ao fundo do vale. Aqui brincou quando tinha a idade do sobrinho mais velho, e depois, mas não por muito tempo, que cedo é preciso entregar os braços ao campo. O mar está longe e parece perto, brilha, é uma espada caída ao sol, que o sol há de embainhar devagarinho quando descer no horizonte, e enfim se sumir. São comparações inventadas por quem escreve para quem andou na guerra. Não as inventou Baltazar, mas por alguma razão sua se lembrou da espada que tem guardada em casa dos pais. Nunca mais a desembainhou, provavelmente já está coberta de ferrugem. Um dia destes lhe passará a pedra e azeitará. Nunca se sabe o dia da manhã. Haviam sido terras de cultivo. Agora estão abandonadas. As extremas que ainda se mantêm visíveis. As sebes, os caniçados, os valados já não separam propriedades. Tudo isto pertence ao mesmo dono, a El Rei, que se ainda não pagou. Pagará, que lá de boas contas ele é. Faça-se-lhe essa justiça. João Francisco Sete Sóis está à espera da sua parte. Pena que não fosse tudo dele. Ficava rico. Até agora alcançam as escrituras de venda 358.500 réis. E com o andar dos tempos, ao que isto ainda está para crescer, passará de 15 milhões de réis, número que pesa muito nas fracas cabeças populares. Por isso traduziremos em 15 contos, e quase 100.000 réis, um poder de dinheiro. Se o negócio é bom ou mau, isso depende, que o dinheiro não tem sempre o mesmo valor, ao contrário dos homens, que sempre valem o mesmo. Tudo e coisa nenhuma, e o convento vai ser coisa grande, perguntara Baltazar ao cunhado. E este respondeu: primeiro falou-se em 13 frades, depois subiu para 40. Agora já andam os franciscanos da albergaria e da capela do Espírito Santo a dizer que hão de ser 80. Vai cair aí o poder do mundo, rematou Baltazar. Foi esta conversa quando já Inês Antónia se retirara, e por isso Álvaro Diogo pôde falar com liberdades de homem. Vêm para aí os frades fornicar as mulheres, como é costume deles, e então franciscanos. Se um dia apanham algum com partes de atrevido, levam uma surra que fica com os ossos todos partidos. E o pedreiro desfazia às marteladas a pedra onde Inês Antónia estivera sentada. O sol já se pôs, Mafra embaixo, escura como um poço. Baltazar começa a descer, olha os marcos de pedra que delimitam os terrenos daquele lado. Pedra branquíssima sobre que ainda mal caíram os primeiros frios. Pedra que pouco sabe de grandes calores. Pedra ainda espantada da luz do dia. Estas pedras são o primeiro alicerce do convento. Alguém, por ordem de El Rei, mandou que as talhassem, pedras portuguesas afeiçoadas por portuguesas mãos, que ainda tempo não é de virem os garvos milaneses a governar os alvenéis e canteiros que aqui se juntarão. Quando Baltazar entra em casa, ouve o murmúrio que vem da cozinha. É a voz da mãe, a voz da Blimunda. Ora uma, ora outra. Mal se conhecem e têm tanto para dizer. É a grande e interminável conversa das mulheres. Parece coisa nenhuma, isto pensam os homens. Nem eles imaginam que esta conversa é que segura o mundo na sua órbita. Não fosse falarem as mulheres umas com as outras, já os homens teriam perdido o sentido da casa e do planeta. Deite-me a sua bênção, minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Não falou Blimunda, não lhe falou Baltazar. Apenas se olharam. Olharam-se. Era a casa de ambos. Há muitos modos de juntar um homem e uma mulher, mas não sendo isto inventário nem vandemeco de casamentar, fiquem registados apenas 2 deles, e o primeiro é estarem ele e ela perto um do outro. Nem te sei, nem te conheço, num auto de fé, da banda de fora, claro está, a ver passar os penitentes. E de repente volta-se a mulher para o homem e pergunta: que nome é o seu? Não foi inspiração divina, não perguntou por sua vontade própria, foi ordem mental que lhe veio da própria mãe. Aqui é na procissão, a que tinha visões e revelações. E se, como diz o Santo Ofício, as fingia, não fingiu estas, não,
que bem viu e se lhe revelou ser este soldado maneta o homem que haveria de ser de sua filha, e desta maneira o juntou. Outro modo é estarem ele e ela longe um do outro. Nem te sei, nem te conheço, cada qual em sua corte, ele Lisboa, ela Viena, ele 19 anos, ela 25, e casaram-nos por procuração uns tantos embaixadores. Viram-se primeiro os noivos em retratos favorecidos, ele boa figura pela escrogorita, ela roliça e branca austríaca. E tanto lhes fazia gostarem-se como não. Nasceram para casar assim e não de outra maneira, mas ele vai desforrar-se bem, não ela, coitada, que é honesta mulher, incapaz de levantar os olhos para outro homem. O que acontece nos sonhos não conta. Na guerra de João perdeu a mão Baltazar. Na guerra da Inquisição perdeu Blimunda a mãe. Nem João ganhou, que feitas as pazes ficamos como dantes, nem ganhou a Inquisição, que por cada feiticeira morta nascem 10, sem contar os machos, que também não são poucos. Cada qual tem sua contabilidade, seu razão e seu diário. Escrituraram-se os mortos num lado da página, apuram-se os vivos do outro lado. Também há modos diferentes de pagar e cobrar o imposto, com o dinheiro do sangue e o sangue do dinheiro, mas há quem prefira a oração. É o caso da rainha, devota parideira, que veio ao mundo só para isso. Ao todo dará 6 filhos, mas de preces contam-se por milhões. Agora vai à casa do noviciado da Companhia de Jesus. Agora à Igreja Paroquial de São Paulo. Agora faz a novena de São Francisco Xavier. Agora visita a imagem da Nossa Senhora das Necessidades. Agora vai ao convento de São Bento dos Loios. E vai à Igreja Paroquial da Encarnação. E vai ao convento da Conceição Marvila, e vai ao convento de São Bento da Saúde, e vai visitar a imagem de Nossa Senhora da Luz, e vai à Igreja do Corpo Santo, e vai à Igreja de Nossa Senhora da Graça, e à Igreja de São Roque, e à Igreja da Santíssima Trindade, e ao Real Convento da Madre de Deus, e visita a imagem de Nossa Senhora da Lembrança, e vai à Igreja de São Pedro de Alcântara, e à Igreja da Nossa Senhora do Loreto, e ao convento do Bom Sucesso. Quando está para sair do paço, às suas devoções rufa o tambor e repenica o pífaro. Não ela, claro está. Que ideia, uma rainha a tamborilar e a repenicar. Põem-se em ala os alabardeiros, e estando as ruas sujas como sempre estão, por mais avisos e decretos que as mandem limpar, vão à frente da rainha os mariolas com umas tábuas largas às costas. Sai ela do coche e eles colocam as tábuas no chão. É um corrupio, a rainha a andar sobre as tábuas, os mariolas a levá-las de trás para diante, ela sempre no limpo e eles sempre no lixo. Parece a rainha Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo quando caminhou sobre as águas. E desta milagrosa maneira vai ao convento das Trinas, e ao convento das Bernardas, e ao do Santíssimo Coração, e ao de Santo Alberto, e à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, que a faça, e à Igreja de Santa Catarina, e ao convento dos Paulistas, e ao da Boa Hora dos Agostinhos Descalços, e ao de Nossa Senhora do Monte do Carmo, e à Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, que somos todos, e ao convento de Santa Joana Princesa, e ao convento do Salvador, e ao convento das Mónicas, que foram as tais, e ao Real Convento do Desagravo, e ao convento das Comendadeiras, mas aonde ela não se atreve a ir sabemos nós. É ao convento de Odivelas, todos adivinham porquê. É uma triste e enganada rainha que só de rezar não se desengana. Todos os dias e todas as horas deles, ora com motivo, ora sem certeza de o ter. Pelo marido leviano, pelos parentes tão longe, pela terra que não é sua, e filhos só por metade, ou ainda menos, como jura o infante Dom Pedro no céu, pelo Império Português, pela peste que ameaça, pela guerra que acabou, por outra se começar, pelas infantas cunhadas, pelos cunhados infantes, por D. Francisco também, e a Jesus Maria José, pelas angústias da carne, pelo prazer entrevisto, se adivinhando entre pernas pela custosa salvação, pelo inferno que a cobiça, pelo horror de ser rainha, pelo dó de ser mulher, pelas duas mágoas juntas, por esta vida que vai, por essa morte que vem.
Dona Maria Ana terá agora outros e mais urgentes motivos para rezar. El Rei anda muito achacado, sofre de flatos súbitos, debilidade que já sabemos antiga, mas agora agravada. Duram-lhe os desmaios mais do que um vulgar fanico. Aí está uma excelente lição de humildade. Ver tão grande rei sem dar acordo de si. De que lhe serve ser senhor de Índia, África e Brasil? Não somos nada neste mundo. E quanto temos, cá fica. Por costume e cautela, acodem-lhe logo com a extrema unção. Não pode Sua Majestade morrer inconfessa como qualquer comum soldado em campo de batalha. Lá onde os capelães não chegam nem querem chegar. Mas às vezes ocorrem dificuldades, como estar em Setúbal e ver de janela os touros, e sobrevir-lhe sem aviso o desmaio profundo. Acorre o médico que lhe toma o pulso e procura o sangradouro. Vem o confessor com os óleos, mas ninguém sabe que pecados terá cometido Dom João V desde a última vez que se confessou. E já foi ontem. Quantos maus pensamentos e ações más se podem ter e cometer em 24 horas, além da impropriedade da situação de estarem a morrer touros na praça, enquanto El Rei, de olho revirado para cima, não se sabe se morre ou não, e se morrer não será de ferida, como as que vão rasgando os bichos em baixo. Ainda assim, de vez em quando, se vingando do inimigo, como agora mesmo aconteceu a Dom Henrique de Almeida, que foi pelos ares com o cavalo e já o levam com 2 costelas quebradas. Enfim, El Rei abriu os olhos. Escapou, não foi desta, mas fica com as pernas frouxas, as mãos trêmulas, o rosto pálido. Nem parece aquele galante homem que derruba freiras, com um gesto. E quem diz freiras diz as que o não são. Ainda o ano passado teve uma francesa um filho da sua labra. Se agora ouvissem as amantes reclusas e libertas, não o reconheceriam, neste murcho e apagado homenzinho, o real e infatigável cobridor. Vai Dom João V para Azeitão, a ver se com mezinhas e bons ares se cura desta melancolia, que assim chamam os médicos à sua doença. Provavelmente o que Sua Majestade tem é humores variados, de que costumam resultar embaraços da tripa, flatulências, entupimentos da bilis, tudo a sacos segundos da trabilo, que essa sim é a doença de El Rei. Vá lá que não sofre das partes pudendas, apesar dos excessos amatórios e alguns riscos de gálico, caso em que lhe aplicariam sumo de consólida, remédio soberano para as chagas da boca e das gengivas, dos testículos e adjacências superiores. Dona Mariana ficou em Lisboa a rezar e depois foi continuar a reza para Belém. Dizem que vai agastada por não querer Dom João V confiar-lhe o governo do reino. Realmente não está bem desconfiar assim o marido de sua mulher. São resistências da ocasião. Lá mais para diante será regente a rainha enquanto El Rei se acaba de curar naqueles felizes campos de Azeitão, tendo a assisti-lo os franciscanos da Arrábida, e o marulhar das ondas é o mesmo. A mesma a cor do mar, a maresia, o mesmo sortilégio, e o mato cheira como dantes. Assim fica o infante Dom Francisco, sozinho em Lisboa, fazendo corte, e já começa a urdir a trama e a teia, deitando contas à morte do irmão e à sua própria vida. Se desta melancolia que tão gravemente atormenta Sua Majestade não houver remédio, e quiser Deus que tão cedo lhe acabe a vida terrenal, para mais cedo principiar a eterna. Eu poderia, como irmão que vem a seguir, portanto, de família chegada, cunhado de Vossa Majestade e muito dedicado servidor de vossa beleza e virtude, eu poderia, ouso dizer, subir ao trono e, de caminho ao vosso leito, casando nós em boa e canónica forma, que por méritos de homem posso garantir que não sou menos que o meu irmão. Ora essa, que conversa tão imprópria de cunhados. El Rei ainda está vivo, e pelo poder das minhas preces, se Deus mas ouve, não morrerá, para a maior glória do reino, tanto mais que para a conta dos 6 filhos, que está escrito terei dele, ainda faltam 3. Porém, Vossa Majestade sonha comigo quase todas as noites, que eu bem o sei. É verdade que sonho, são fraquezas de mulher guardadas no meu coração, e que nem ao confessor confesso, mas, pelos vistos, vêm ao rosto os sonhos, se assim os adivinham.
Então, morrendo o meu irmão, casamos. Se esse for o interesse do reino, e se daí não vier ofensa a Deus, nem dano à minha honra, casaremos. Prouvera que ele morra, que eu quero ser rei e dormir com vossa majestade. Já estou farto de ser infante. Farta estou eu de ser rainha e não posso ser outra coisa, assim como assim. Vou rezando para que se salve o meu marido. Não vá ser pior outro que venha. Acha então vossa majestade que eu seria pior marido que meu irmão? Maus são todos os homens, a diferença só está na maneira de o serem. E com esta sábia e cética sentença se concluiu a conversação em palácio. Primeira das muitas com que Dom Francisco fatigará a rainha em Belém, onde ela agora está. Em Belas, para onde irá com demora. Em Lisboa, quando enfim for regente. Em câmaras e em quintas discorrendo, a ponto de já não serem os sonhos de Dona Mariana os que antes eram, tão deliciosos em geral, tão arrebatadores do espírito, tão pungidores do corpo. Agora o infante só lhe aparece para dizer que quer ser rei. Bom proveito lhe fizesse. Para isto nem vale a pena sonhar. Digo eu que sou rainha. Adoeceu tão gravemente el rei, morreu o sonho de Dona Mariana. Depois el rei sarará, mas os sonhos da rainha não ressuscitarão.